Tá, mas vamos lá. Vamos falar de outra coisa, que é polarização. Como eu falei para vocês, na verdade, a polarização tem várias... Tem mais de um significado, né? Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de polarização elétrica. Porque o que acontece? Até agora a gente estava discutindo tudo como no vácuo, ou seja, eu aplico um campo elétrico no vácuo ou eu tenho uma distribuição de cargas no vácuo e não é muito diferente, e é por isso que a gente faz isso, né? Não é muito diferente do que no ar, porque é difícil depolarizar o ar, ou seja, quando eu aplico um campo elétrico no ar, ou pelo menos no ar seco, o efeito é quase o mesmo de que aplicar no vácuo. Então, mas não é. Na prática não é. E se eu aplico um campo elétrico num material, o que vai acontecer aí? O que vocês chutam aí? Vou precisar de algumas respostas, pelo menos, para a gente discutir aí. Mas o que acontece se eu aplico um campo elétrico num material? E quando tem cargas no material, eles vão se organizar relativo com o campo elétrico. Então, quando eles também podem gerar um momento dipolo, eles vão fazer uma contrapolarização pelo esse campo elétrico. Sim, e sempre tem carga no material, porque o material é feito de átomos, né, se eu quiser chegar no limite lá, né, essencialmente são moléculas de várias coisas, então sempre tem carga no material. E se eu aplico um campo elétrico, é claro que se eu aplicar um campo elétrico muito intenso, eu vou até ir além de simplesmente polarizar, ou seja, simplesmente colocar as cargas positivas no sentido do campo e as cargas negativas no outro sentido, mas eu vou além disso de só dar uma pequena, né, rearranjada nas cargas, eu posso até arrancar alguns elétrons das moléculas e não só polarizar o material, mas também carregar o material. Então, toda vez que eu aplico um campo elétrico, obrigatoriamente vai acontecer isso. Tá? O material vai se, pelo menos, polarizar. Isso vai depender o que vocês chutam aí. Como que isso aí varia com a intensidade do campo elétrico. Ou seja, se eu aplico um campo mais intenso, eu vou polarizar mais ou menos o material. A princípio polarizaria mais. Sim, né? Sempre mais, porque campo elétrico embora seja uma coisa que a gente não tem um significado físico, assim, muito claro, nem tem um significado físico, o campo elétrico é força elétrica, ou seja, energia. Então, certamente, eu estou puxando mais quanto mais intenso o campo. Então, não tem como... Bom, o fato é que, então, se eu aplico um campo elétrico no material, eu vou ter o material polarizado, ou seja, todas as moléculas vão estar em algum grau polarizadas. É claro que o quão polarizadas elas vão estar vai depender não só da intensidade do campo, mas certamente vai depender do que são essas moléculas. Acho que é o mais fácil de ver. Então, assim, a gente define polarização, ou polarization. Então, a gente acaba definindo polarização como isso aqui, ó. Ou seja, o principal é que polarização é momento de dipolo por unidade de volume. Ou seja, cada molécula vai ter um momento de dipolo, que vai depender do quão intenso é o campo elétrico e das características daquela molécula, né, em particular. E se eu tenho diferentes tipos de molécula 1, molécula 2, molécula 3, porque, né, materiais em geral têm vários tipos de moléculas diferentes, então cada molécula, né, vai ter um momento de dipolo e dependendo do número de moléculas que eu tenha por unidade de volume daquele tipo, né,
eu posso dizer que a polarização num lugar, numa determinada posição, vai ser isso aqui. É importante pensar bem como é que é o que essa equação significa aqui, porque vamos lembrar isso aqui, ó, quando eu falo numa posição, né, isso é um ponto, mas ponto não tem dimensão, então não faz muito sentido, mas lembrem que o que eu quero dizer aqui é que esse ponto aqui é um ponto do nosso ponto de vista macroscópico, ou seja, é um pedaço do material que é um ponto, ou seja, eu não consigo definir uma dimensão ali, é uma coisa muito pequena, mas ainda assim, ainda é um volume grande o suficiente, né, para que eu tenha várias moléculas lá dentro. Então, ele é um ponto do nosso ponto de vista, agora não é um ponto tão pequeno quanto a posição de um elétron. Então, a gente não pode ir lá para o extremo da mecânica quântica, lá que eu estou tentando achar a posição do elétron, e isso não é um ponto tão pequeno assim. Então, é claro, dentro desse volume eu tenho um certo número de moléculas por metro cúbico do tipo 1, e o momento de dipolo médio dessas moléculas do tipo 1 é P1. E aí eu também tenho um certo número de moléculas do tipo 2 por metro cúbico, né? E aí vai. Então, esse negócio aqui, polarização, né, de um ponto, tem unidade de momento de dipolo. Qual é a unidade aí? Vocês lembram na cabeça? Momento de dipolo? No SI? Qual é aí a... Alguém? Carga vezes metro? É isso aí, coulomb vezes metro. Carga vezes comprimento aí. Então, esse negócio aqui tem unidade de coulomb por metro quadrado. Porque né, vai ser coulomb metro vezes dividido por metro cúbico. Tá? Mas essa é a polarização aí. E aí, então, vamos pensar o que está acontecendo dentro do material. O que está acontecendo aqui? Eu aplico um campo elétrico, então, é claro que essas moléculas aqui, elas podiam ter carga, né, também. Esse evento, a gente sempre imagina que as moléculas são neutras, ou seja, a carga delas é zero, mas não é verdade, ou seja, eu posso ter um material em que eu tenho carga, por alguma razão as moléculas estão carregadas, ou seja, elas são estáveis mesmo com carga extra, e eu tenho carga livre no material também. Talvez até pelo fato de algumas moléculas estarem carregadas, elas perderam elétrons ou ganharam elétrons, então no próprio material tem carga livre também. Então, o material pode ter carga, mas além de carga, então, eu também tenho polarização. Né? E vamos complicar mais ainda. Então, pensem comigo, eu tenho um material carregado, ou seja, tem carga livre, e em cima disso, ou seja, só pelo fato de existir carga, né, eu sei que em volta do material vai ter campo elétrico, porque, né, campo elétrico, e ele está gerando campo elétrico. Mas eu aplico um campo elétrico externo, que se soma esse campo elétrico gerado pelas cargas do material, né, um campo elétrico externo, que eu tiro energia de outro lugar para aplicar a ele. Esse campo elétrico polariza as moléculas do material, que poderiam até já estar polarizadas, por exemplo, se fosse água, já estava polarizada. Talvez todas as moléculas já tenham, de repente, Mas então, o material se polariza por conta do campo elétrico, então, em cima do campo elétrico que eu apliquei, do campo elétrico que existe porque tem cargas livres, ainda tem mais um campo elétrico devido à polarização das moléculas. É isso? Será que eu conto tudo aí? Como a gente viu lá atrás, se eu tenho um momento de dipolo, eu tenho potencial em volta, né? Ou seja, tem campo elétrico. Até a partir daí que a gente consegue fazer a conta de como que esse negócio funciona, porque, né, entende que é complicado. Eu tenho o campo elétrico externo que eu apliquei, que está tirando energia do outro lugar, tenho o campo elétrico devido às cargas livres do material e tenho o campo elétrico devido à
a polarização das moléculas do material. Ou seja, carga, eu tenho, né, a densidade de carga lá dentro do material, em cada posição ali, vai depender da carga que as moléculas têm. Então, se eu tenho uma molécula do tipo 1, eu tenho, né, tantas moléculas do tipo 1 aí, eu tenho a carga de cada uma dessa molécula do tipo 1, então esse negócio aqui vira coulomb por metro cúbico, a densidade de carga. E se eu tenho as moléculas do tipo 2, que tem uma outra carga por média por num volume, né, que é esse ponto ali. Assim vai, então aqui eu tenho a carga das moléculas, eu tenho a carga que está sobrando no material, que não é essa carga aqui, que veio de outro lugar, e eu tenho mais, né, a polarização das moléculas. Então, juntando isso tudo, eu pergunto, qual é o potencial, né, devido a isso tudo? Nós vamos fazer esse caminho, o que nós queremos fazer aqui? Então, nós queremos entender como que funciona isso, porque, né, já não sei mais o que é campo elétrico externo, que é o campo elétrico que eu apliquei, que eu estou aplicando, tirando energia de um outro lugar, mais o campo elétrico que as cargas livres estão aplicando, e mais o campo elétrico que as moléculas polarizadas estão aplicando. Vocês entendem que tem um monte de campo elétrico, qual é qual aí? Né? Não vai funcionar falar em campo elétrico mais. Ou seja, eu tenho que saber qual campo elétrico é de quem. Né? Eu sei que eu posso estar me repetindo aí, vocês já devem ter passado por isso aqui, talvez em eletrostática, mas vamos lá. Então, ó, se eu quero calcular o potencial, então vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos pegar o potencial devido a um pequeno pedaço de volume, tá? Vou chamar de delta φ aqui. Então, isso aqui depende de x e x', porque eu quero saber o potencial na posição x devido às cargas e os momentos de dipolo que estão na posição x'. Vocês vão dizer, não, mas espera aí, se eu tenho distribuição de carga, e é isso que acontece quando eu aplico o campo elétrico, então não é que as moléculas ganham um momento de dipolo. Vocês veem que desde o início eu falei nisso e vocês compraram a ideia aí, né? Que a molécula só tem momento de dipolo. É claro que, se a gente for muito chato, nós vamos dizer que ela tem momento de quadrupolo, de octopolo e assim por diante, né? Porque é isso que a gente... Mas esqueçam isso, que não... Nós vamos parar por aí mesmo, ou seja... Então, na posição x' tem carga livre, e aí o potencial aqui na densidade de carga vezes o volume vai me dar a carga, dividido pela distância entre os dois pontos, né? O ponto onde está a carga livre e o ponto onde eu quero saber o potencial. E aqui, a mesma coisa para o momento de dipolo. Só que aqui, em vez de botar momento de dipolo, eu botei polarização, que nós definimos lá, que é momento de dipolo por metro cúbico, vezes o volume. Né? Então aqui, momento de dipolo, que é P vezes ΔV, vezes x sobre x ao cubo, dá 1 sobre x ao quadrado, me dá o potencial ali na posição x, devido a cargas, e aqui está tudo, né? E momentos de dipolo dentro do... É isso aí? Fazendo uma... né, levando esse volume para um limite infinitesimal, mas aí tomem cuidado de novo, né? Esse negócio infinitesimal para nós, ou seja, ele é pequeno, mas não tão pequeno assim. Ou seja, é um volume pequeno, né? Ele é um volume do nosso ponto de vista, mas ele ainda é grande do ponto de vista da molécula, porque lá dentro ainda tem várias moléculas, ou seja, é um ponto para nós, mas não é um ponto, né, submicroscópico lá. E então eu consigo transformar isso aí numa integral, e aí o potencial, então, numa determinada posição ali, x, vai depender da densidade de carga e vai depender do momento de dipolo, onde eu, né, substituir aquele x sobre x ao cubo pelo gradiente linha. Né? Vocês viram que estava aqui, né? P escalar x sobre x ao quadrado
Isso aí é o gradiente linha de 1 sobre x menos x'. Tá? Beleza. A princípio, é isso aí. Não preciso de mais nada. Desde que eu saiba qual é a polarização do material, ou seja, qual é a densidade de dipolos. Ou seja, como é que tem essa... Mas como vocês vão ver, isso não é... Porque a partir dessa expressão aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos rearranjar ela e vai ficar claro qual é a contribuição para o potencial de cada parte aí do material. Para isso, eu vou deixar, então, para vocês uma primeira tarefa aí. Tá? Isso está aí em vários livros, então é só questão de ler um pouco. Mas, essencialmente, vocês vão conseguir mostrar que o potencial na posição X pode ser escrito desse jeito aqui. Ou seja, eu só vou rearranjar, você pode ver que o resto aqui está igual. Ó. Rho sobre x menos x', e lá tinha o gradiente linha de 1 sobre x menos x', né, em módulo, mas dá para mostrar que aquilo lá é igual ao divergente linha, não é? Divergente, da polarização. Tá? Então isso fica de tarefa para vocês aí. Ó. Mostre que dessa expressão aqui, dá para chegar aqui. Isso é muito importante pelo quê? Me digam aí. O que vocês veem nessa expressão aí? Isso aqui é uma expressão para calcular o potencial. Eu já marquei aqui. O que esse termo aqui... O que esse termo aqui na direita significa? O que vocês acham? Foi introduzido lá a divergência, né, da polarização. Aham. E assim, eu acho que fica mais fácil para calcular, né? Não é só isso. Você está integrando o excesso de carga. Então, ó, pensem comigo. Vocês lembram dessa expressão? Lá no início, quando a gente definiu o potencial, a gente definiu o potencial assim. Só que aqui, ó, ao invés de ter esse termo aqui, tinha só densidade de carga. Né? Então, vocês veem que até a unidade, ó, isso aqui ó, é polarização. É Coulomb por metro quadrado. Mas o divergente disso aqui é Coulomb por metro cúbico. Então, a gente vê que isso aqui também tem unidade de densidade de carga. Tá? Ou seja, isso aqui, esse termo aqui, é uma densidade de carga. Tá? Tá? É isso aí. E por que isso aí é uma densidade de carga? Bom, vamos fazer uma coisa que é um tanto abstrata, mas é para isso que serve mesmo, para isso que servem essas equações. Nós já estamos falando em potencial, campo elétrico, isso aí é tudo abstrato. Então, vamos seguir. Então, vamos assumir isso aqui é uma densidade de carga. Então, a gente pode dizer o seguinte aqui. Quando eu estava lá no vácuo e o potencial era definido desse jeito, a integral de 1 sobre R vezes a densidade de carga, eu escrevia que o divergente do campo elétrico era 1 sobre ε0 vezes a densidade de carga. Aqui, a densidade de carga está aqui, então eu posso simplesmente escrever isso aqui, ó. Né? Porque isso aí vale. Se eu pegar aquela equação ali e seguir adiante como a gente foi, eu vou chegar nessa equação aqui. O divergente do campo elétrico é igual a 1 sobre ε0 vezes a densidade de carga. Só que aqui, né, a densidade de carga está um pouco diferente. Tem o termo densidade de carga livre também, né? Mas tem esse termo aqui. É uma outra densidade de carga que está medindo, né, o que a equação está me dizendo que depende da polarização. De onde é que vem essa densidade de carga? O que vocês acham? Tem uma figura que pode mostrar bem, ó, porque esse negócio aqui só existe quando o divergente da polarização é diferente de zero, tá? O que significa o divergente da polarização ser diferente de zero?
Esse que é o ponto, né? Quer dizer, a derivada da polarização é diferente de zero, quer dizer que a polarização não é uniforme. Dá para dizer isso, né? Ou seja, à medida que eu me mexo dentro do material... Então, o que está acontecendo é o seguinte, ó. Pensem de novo comigo, isso aqui é uma equação ponto a ponto, tá? Só que, de novo, lembre que esse ponto é um ponto do nosso ponto de vista macroscópico, mas lá, né, dentro do material, esse ponto engloba várias moléculas. Então, o fato da polarização ser, o divergente da polarização ser diferente de zero, significa que a polarização não é a mesma em todos os pontos. Então, eu posso ter uma situação assim, ó. Por exemplo, ó, num lado desse volume onde eu estou fazendo a média, a polarização tem um valor. No outro lado, a polarização tem outra. Aqui dentro, ó, eu não estou mostrando as outras moléculas porque elas estão inteiras aqui dentro. Eu estou mostrando as moléculas da ponta. Mas vocês entendem que o jeito que a polarização é aqui faz com que a quantidade de carga dentro desse volume, devido a essas moléculas, seja diferente da quantidade de carga dentro do volume, devido a essas moléculas. Então, embora todas as moléculas sejam neutras, o fato é que dentro desse volume aqui, tem mais carga positiva do que negativa. Porque a polarização não é uniforme. Porque o divergente da polarização não é zero. Se a polarização fosse a mesma em tudo que é lugar, a parte negativa dessas moléculas que saiu para fora aqui seria compensada pela parte negativa dessas moléculas que entrou para dentro do volume aqui. Mas aqui não é o caso, porque a polarização não é uniforme. A polarização aqui é menor do que a polarização aqui. Estou dizendo que é menor porque se esticaram menos, né? Então, a quantidade de carga que está fora do volume desse lado não é igual. Entende? Então, esse termo aqui, não sendo zero, significa uma carga extra de polarização, ponto a ponto. Que tal? Dá para engolir essa? Bom, acho que dá então. Vamos lá. Então, se eu tenho, né, isso desse jeito, eu posso fazer o seguinte. Então, eu posso... primeiro, vamos multiplicar essa equação por ε0, vai aparecer um ε0 aqui, né? Eu tenho divergente de ε0 e aqui divergente de P. Eu posso botar isso para o outro lado, né? Então, eu tenho divergente de ε0e e divergente de P, né? E aí, eu fico com uma equação ε0 mais P, o divergente, igual a ρ, que é uma equação muito parecida com a que eu tinha lá no vácuo, desde que eu defina um novo vetor aqui, que nós vamos chamar de deslocamento elétrico, tá? Que é a soma do campo elétrico mais a polarização, e esse vetor aí, ele, né, essa equação vai virar divergente de D igual a ρ, esse vetor de deslocamento elétrico aí, ele só depende das cargas livres no material, e não depende das cargas de polarização. Eu já estou contando elas. Entende? Então, esse é o vetor que vai simplificar as coisas para mim, porque quando eu aplico um campo elétrico externo, tá, eu consigo separar, ou seja, ou melhor, mais simples ainda, dentro do material eu consigo separar o que é campo elétrico de origem de cargas livres, do que é campo elétrico total e campo elétrico de polarização. Que tal? Perguntas? Sem perguntas? Vamos lá. Bom, a coisa importante aí, ó, é que as equações que eu tinha lá para o campo elétrico, agora elas ficam um pouco diferentes, dependendo se eu estou num vácuo ou se eu estou dentro de um material. Um dia eu comecei a falar em material aí, mas não deixei claro que os metais não estão dentro aí, né? Mas é importante, porque nos metais o negócio não funciona assim.
Eu aplico um campo elétrico, as cargas começam a andar e nós não vamos chegar lá ainda. Estou falando ainda em eletrostática. Mas se eu estou no vácuo, as coisas funcionam assim, ó. O rotacional do campo elétrico é zero e o divergente do campo elétrico só depende das cargas livres. Né? Num dielétrico, a equação para o rotacional do campo elétrico continua valendo. Tá? Continua sendo a mesma coisa. Agora, a equação para o campo elétrico é diferente. O divergente do campo elétrico não é ρ, é ρ menos o divergente da polarização. Tá? E o que é igual a ρ, e daí não tem o epsilon zero, né? Entendem que o D, o vetor de deslocamento, tem a mesma unidade de polarização, que é Coulomb por metro quadrado. Então, o divergente do D é igual a ρ. Essa que seria a equação para um dielétrico. Essa é a equação mais geral aí. É isso que muda quando eu estou dentro do material. E muda por isso, porque se eu estou dentro do material, quando eu aplico um campo elétrico, o campo elétrico não é só o campo elétrico que eu apliquei. Ou seja, não é só o campo elétrico devido a cargas livres. Estou dizendo aí cargas livres, as cargas que eu usei para gerar o campo elétrico que eu estou aplicando, por exemplo. Então, em cada ponto lá, o que depende das cargas livres é o vetor deslocamento elétrico, que é a mistura aí de campo elétrico total com campo elétrico de polarização. Ok. Perguntas, comentários, etc. Ah, perdão, não vi uma pergunta aqui. No fim, a soma resulta em um campo não nulo, Arthur. Não entendi direito. Acho que eu perdi a... Já faz 5 minutos que tu perguntou e eu tô aqui... Não vi, desculpa. O barulhinho não... De qual que tu tá falando aí? Deixa eu ver aqui. Aqui? Essa figura aí? Isso aí. Se a polarização é uniforme, não interessa onde é que tu, né, onde tu botar o teu ponto ali, sempre que tu cortar um pedaço de uma molécula, vai ter um outro pedaço de uma molécula do outro lado compensando. Elas estão esticadas, mas o quanto elas estão esticadas, né, se é que é isso, dá no mesmo. Mas se a polarização não é uniforme, acaba sobrando carga em cada ponto aí, né? Então, é como se tivesse carga livre, mas não tem carga livre. Né? É um outro jeito de contar a polarização. Como a gente sabe, o fato de ter um momento de dipolo, né? O fato de ter um momento de dipolo gera campo elétrico. Isso a gente já tinha calculado. Mas é só um jeito de ver isso aí. Tem mais perguntas? Joia. Legal, isso aí é assim que funciona na prática, né? Mas em geral, que eu estou interessado, qual é a utilidade de todas essas equações aí, etc. Vai lá, Beno. E na interpretação do deslocamento, podemos pensar na maneira como seria um campo elétrico também? Ou tem que sempre pensar, não, esse também relacionado com a polarização? O deslocamento vai ser o campo externo. Tá? Ou seja, quando tu aplica um campo, né, é o campo devido às cargas. Mas o campo dentro do material é o E. Tá? O campo que faz a diferença, que é o campo que eu tenho que usar, é o campo total, aí, o campo elétrico lá, no local. Sejam quais forem as fontes de campo. Né? Então,
para eu entender como o material funciona, né, eu preciso saber qual é a polarização em cada ponto. Não sei se eu respondi aí. Não, sim, sim. Perfeito. Bom, então, para que serve isso aí? Bom, eu estou falando em materiais, né? Então, na verdade, o que eu quero saber é... Tá, se eu aplico um campo elétrico no material, ele é um dielétrico, entende? Estou falando em eletrostática. E como que o material responde? O que eu posso caracterizar o material? Ou seja, para que serve isso aí? Para eu entender quais são as propriedades elétricas do material, né? Ou seja, quando eu aplico um campo elétrico, como que o material responde? Ou seja, para cada campo que eu aplico, campo externo aí, D, qual é o campo elétrico lá dentro do material? Ou qual é a polarização? Então, essencialmente, né, eu quero saber qual é o comportamento, qual é a relação aí entre polarização e campo elétrico. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, que quando eu aplico o campo elétrico, a gente estava falando nisso lá no início, né? Quanto mais intenso o campo elétrico, provavelmente maior a polarização. Esse negócio pode se comportar de uma maneira mais simples ou mais complicada. Mas como que a gente trata isso? Ou seja, como é que a gente bota no papel aí para tentar? Daí, a minha sugestão é sempre essa. Sempre façam da maneira mais simples possível. Então, a maneira mais simples possível é imaginar o seguinte, que se eu aplico um determinado campo elétrico no material, as moléculas vão se alinhar e gerar uma polarização na direção do campo elétrico e uma determinada intensidade. Se eu dobrar o campo elétrico, eu vou imaginar que a polarização vai dobrar. Essa é a coisa mais simples que eu consigo imaginar, que eles são, né, proporcionais. E se eu fizer isso, o que eu quero dizer é que a polarização, ela não tem a mesma unidade, então aqui tem que ser ε0e, né, que é ε0e que tem a unidade de polarização. Então a polarização vai ser um número aí, vezes o campo elétrico, ou ε0e. E a gente chama esse número aqui de susceptibilidade elétrica. Tá? Então a susceptibilidade elétrica me diz quanto, né, cada vez que eu aplico um campo externo, que não é nem o E, é o D, mas quando eu aplico o D, eu tenho a polarização, então dependendo do campo elétrico que eu tenho no material, é a polarização. Ou seja, é esse número aí que liga as duas coisas. Ou seja, se esse negócio for simples, né, porque a gente pode pensar várias coisas aí, né. Por exemplo, a gente pode pensar o seguinte aqui, o E não é um número sempre o mesmo. Ou seja, dependendo da onde que eu estou no material, o E é diferente. Então, se o E aqui depende de X, o E também pode depender de X. Ou ainda, se eu aplico um campo elétrico, se o campo elétrico não é muito intenso lá no local, o E tem um valor, mas se o campo fica mais intenso, o E já não tem o mesmo valor ali. Ou seja, ele pode depender do próprio E. Outra coisa mais complicada ainda também, ó, por exemplo, eu aplico um campo elétrico nessa direção, né, mas as moléculas se polarizam nessa direção, entende? Campo aqui, polarização lá. Ou ainda polarização assim, ou assim, ou... Até se for o contrário é fácil, mas se for em qualquer direção, então, na verdade, esse E aqui, na pior das hipóteses, pode ser uma matriz e não um número, porque aqui eu tenho um vetor 3 por 1 e aqui eu tenho outro, né? Então esse negócio pode ser uma matriz 3 por 3, e cada termo dessa matriz pode depender não só da posição, como também do próprio campo elétrico que eu estou aplicando, né?
que é isso, né? O caso mais extremo que eu posso ter, né? Ou seja, a susceptibilidade pode ser muito complicada, se for num material muito complicado, ou seja, ela pode depender da posição, pode depender do campo, e ela pode, né, levar a polarização a ser numa direção que não é a direção do campo. E no caso mais simples, ela é um número constante. Tá? Vamos seguir aqui com um número constante aí, que é o mais simples. Se então eu definir a susceptibilidade dessa maneira, né? Então eu posso dizer que o deslocamento, né, é ε0e mais polarização, que é psi ε0e. E aí, se eu botar isso em evidência, eu posso ver que a relação entre D e E é esse número, é um número aqui, ó. Porque o ε0 é uma constante, o 1 é uma constante, e a única coisa que muda aí é a susceptibilidade elétrica, que eu defini ali como a relação entre polarização e campo. E aí, esse número aqui, a gente define como epsilon, que é a permissividade elétrica. Tá? Vocês veem que a permissividade é um negócio esperto, porque quando eu estou no vácuo, a susceptibilidade, que é a relação entre polarização e campo, é zero, porque não tem polarização no vácuo. E aí, esse negócio aqui vira 1, epsilon zero. Então, o D, né, pode ser definido sempre como epsilon E. E se eu estiver no vácuo, o epsilon vai ser epsilon zero. Se eu estiver num outro meio, o epsilon vai ser um epsilon que depende da susceptibilidade elétrica daquele meio. Né? Ou seja, o D e o E são proporcionais se o P e o E são proporcionais. E daí esse negócio fica complicado se a susceptibilidade ficar complicada. Se ela é só um número, esse número aqui isso aqui é uma constante. Se não é só um número, eu ainda posso definir uma outra coisa, né, sabendo que o epsilon é o epsilon 0, 1 mais que se E, eu posso definir a razão entre epsilon e epsilon 0 como 1 mais que se E, tá? E esse negócio aí, esse epsilon sobre epsilon 0, é o que a gente chamava lá no ensino médio, porque vocês estudaram isso no ensino médio, provavelmente. Quem não estudou isso no ensino médio? A gente chamava isso de K, né? É a constante dielétrica do material. Isso tem lá sei lá, acho que no terceiro ano do ensino médio, lá quando a gente estuda eletricidade. Não sei se é assim ainda. Fiz o ensino médio no século passado. Mas a constante dielétrica aí me diz de que maneira o material responde a um campo elétrico, ou seja, o quão fácil é de polarizar ele. Porque, claro, porque ele tem a constante dielétrica depende da susceptibilidade elétrica, ou, né, da permissividade, se vocês queiram dizer. Mas ela me dá a relação entre a permissividade, né, a permissividade do material e a permissividade do vácuo. É mais ou menos isso aí. Dúvidas? E fazendo essa definição, né, a gente pode até mudar aquela equação lá e voltar para uma equação para o divergente do E, só trocando o epsilon 0 por epsilon. Daí quando eu boto o epsilon aqui, né, vocês veem que fica elegante aí. Quando eu boto o epsilon aqui, esse negócio vai ser epsilon 0 quando eu estiver no vácuo, e esse negócio aqui vai ser, não vai ser epsilon 0 se eu estiver no material. Aqui o que eu fiz foi pegar a equação do D, né, que é divergente do D igual a ρ, e substituir o D por epsilon E aí, que é o campo elétrico, é a relação entre campo elétrico e deslocamento elétrico em qualquer meio aí. Que tal? Dúvidas?
Perguntas? Eu tenho um comentário que esse negócio meio que é um pouco diferente do que a gente faz com a magnetização. Porque lá, aqui os campos são D, o campo só devido ao campo externo, a polarização, que é a resposta do material, e o E, que é o campo elétrico total. O magnetismo é um pouco diferente, porque eu tenho o B, que é o campo elétrico, o campo magnético total. Eu tenho o M, a magnetização, que é a resposta do material. E eu tenho o H, que é o campo externo. Né? E aí a resposta do material eu fico com a impressão sempre que é definido um pouco diferente aqui para o campo elétrico do que para o campo magnético. Mas bueno, nós vamos falar disso depois. Ok, perguntas, dúvidas? Sem dúvidas. Bom, mas aí a gente, então a gente, uma pergunta que a gente pode se fazer é, então, como ou categorizar os meios, né? E aí, ou seja, o que é um meio linear, o que é um meio isotrópico, o que é um meio uniforme, do ponto de vista de susceptibilidade ou de permissividade elétrica, né? Então, porque um meio linear, como o nome está dizendo, né, a resposta ou seja, a relação entre polarização e campo elétrico é direta aí, né? E até nessa definição aí da susceptibilidade, que é a relação entre polarização e campo elétrico, que eu vejo que está a diferença com o campo magnético, porque lá eu faço a relação entre magnetização e campo H, que é o campo externo. E aqui, ao invés de eu fazer a relação entre polarização e D, que é o campo externo, eu faço a relação entre polarização e E. Mas, bom, nunca fui não sei por que a gente faz isso, mas parece não ser legal do ponto de vista matemático, mas faz todo sentido aqui para nós. Ou em todo caso, estou divergindo. Então, o meio linear é aquele em que a susceptibilidade é uma constante. Então, isso dá uma relação linear entre P e E. Ou seja, para cada campo tem uma polarização e esse negócio, se o campo dobra, a polarização dobra. O fato dele ser isotrópico quer dizer que não interessa a direção que eu aplique o campo elétrico. Se eu aplico o campo elétrico para lá, para lá, para lá, qualquer direção, né, a resposta é sempre a mesma. Isso não quer dizer que o meio é linear, né, porque o meio pode não ser linear, mas ainda assim pode ser isotrópico. Ou seja, o tipo de resposta que eu tenho em cada direção é a mesma. E o fato de ser uniforme tem a ver com o fato de ser... eu entendo como a susceptibilidade não depende da posição, né? Ou seja, se eu pego um pedacinho do material aqui e um pedacinho do material aqui, ele pode não ser isotrópico, pode ser isotrópico, pode ser linear, pode não ser linear, mas se a resposta aqui é igual à resposta aqui, eu acho que isso quer dizer uniforme. Não sei. Mas, bom, eu puxei nisso aqui porque isso também ficaria como tarefa para vocês, para ler sobre o assunto e pensar nesses termos aí. O que significa ter um meio linear, ou isotrópico, ou uniforme. Ok, dúvidas? Perguntas?